Boa noite. Esse vídeo é para nós sabermos e pensarmos um pouquinho sobre os temas de filosofia do terceiro ano, terceiro bimestre. Lembrando que é apenas uma introdução e que esse vídeo ele complementa as questões da chamada oral do mesmo período. Os temas propostos para estudo no terceiro ano, terceiro bimestre são filosofia e ciência, libertarismo, determinismo e a concepção dialética da liberdade. De forma bastante resumida, quando nós falamos de filosofia e ciência, nós vamos falar do questionamento que a filosofia faz em relação ao discurso científico e vamos falar o que é ciência. Basicamente, a ciência ela é um tipo de conhecimento que começa com a experiência sensível comprovada, testada, e a possibilidade dessa experiência ela ser repetida por outras pessoas. Quando ela é repetida e os resultados encontrados são os mesmos, nós temos um conhecimento científico. Quando se fala, por exemplo, que a lei da gravidade ela foi descoberta como fruto da ciência, nós temos uma série de experimentos que, se forem repetidos, os resultados serão os mesmos. Quando se fala da importância da ciência, nós estamos falando daquilo que produz as coisas que a gente usa, é esse celular, a internet, uma impressora, uma roupa de tecido sintético. A ciência, ela tem como intenção ou característica principal a objetividade. Nós não trabalhamos em ciência muito com a questão da opinião. Quando você fala de opinião dentro da ciência, você está falando de hipótese e essa hipótese ela precisa ser comprovada. Nós vamos tratar aqui questões, por exemplo, de Thomas Kuhn, sobre o método científico, sobre o falsificacionismo. E é um tema bastante amplo, às vezes difícil de chegar, mas bastante importante, porque fala do nosso cotidiano, né? Fala de coisas que a gente está usando aí o tempo todo. Hoje a sociedade ela não seria a mesma sem os frutos da ciência, sem aquilo que a ciência produz, sem os remédios, sem os antibióticos, sem as opções de lazer proporcionadas pelo conhecimento científico. A ciência, então, ela produz um conhecimento que quer ser objetivo, mas a filosofia, ela questiona a objetividade da ciência, porque os nossos sentidos podem nos enganar. Thomas Kuhn, por exemplo, falava da questão dos paradigmas dentro da ciência, os padrões dentro da ciência. E o padrão muda, logo a concepção do aquilo que é considerado científico pode mudar também. Outro tema importante é a questão do libertarismo e do determinismo. São duas vertentes da filosofia. O libertarismo vai colocar a liberdade como valor fundamental, como realidade fundamental. Vai dizer que basicamente, nós somos livres e, consequentemente, responsáveis por tudo aquilo que estamos fazendo. Existem os libertaristas mais radicais que vão dizer, entre outras coisas, que o libertarismo, que a liberdade ela é total e absoluta, a gente não tem desculpa, e os libertaristas mais moderados, que vão dizer que a liberdade existe sim, mas ela não é total, ela não é absoluta, nós somos influenciados em muita pelo contexto onde a gente está vivendo. A concepção de um movimento filosófico que vai se opor ao libertarismo é o determinismo. Como nós vimos nas questões da chamada oral, é uma corrente, um movimento filosófico, vai dizer que nós somos determinados pelas circunstâncias. Tudo aquilo que a gente faz porque tem um motivo para fazer. A gente faz porque as nossas circunstâncias nos levam a fazer. Para o determinista radical não existe liberdade. E o determinismo tem uma consequência interessante, que é, se nós tivermos toda a informação necessária, nós teremos a possibilidade de prever o futuro, porque não existe aleatoriedade nessa questão de presente, passado e futuro. Um outro filósofo, voltando aqui um pouco ao assunto anterior de filosofia da ciência, um outro filósofo muito importante, além de Thomas Kuhn, é Karl Popper, que vai falar do falsificacionismo, uma teoria científica, se ela apresentar nela mesma as possibilidades de ser falsificada, ou de ser testada, de ser verificada. E por fim, como último tema, nós vamos tentar chegar no equilíbrio entre o determinismo e o libertarismo, que é uma concepção dialética da liberdade.
O que é a dialética? A dialética é um método filosófico que vai falar que para encontrarmos a verdade das coisas, nós precisamos colocar as ideias em confronto. Para Platão, você coloca as ideias em confronto, uma ideia vai se sobressair, a ideia que sobressair pela argumentação é a ideia verdadeira. E tem uma dialética mais moderna, que é a dialética de Hegel, que vai falar que para nós chegarmos à verdade das coisas, nós vamos ter uma ideia, uma contra-ideia, uma tese, uma antítese, e você colocando essas ideias em confronto, você vai chegar na síntese, que é aí a verdade das coisas, ou uma evolução que vai chegar mais próximo da verdade do que a tese ou a antítese. Essa então seria a concepção dialética da liberdade. A liberdade ela existe, mas ela não é nem tão radical como o libertarismo afirma e nem tão inexistente como vai dizer o determinismo. Então esses são os temas de filosofia do terceiro ano, terceiro bimestre.